Nós vamos começar pela vazão média. Nós vamos falar um pouquinho sobre vazão média, que é a média aritmética, ou seja, coletei vazão 1, vazão 2, vazão 3, somei todas as vazões coletadas, eu gerei o total de litros por minuto e dividi por número de coletas que eu fiz, eu tenho uma média. Vamos pegar um exemplo aqui de um pulverizador real, né? 36 pontas. A gente sabe que tem pulverizadores com 36 pontas hoje. E vamos supor que eu coletei e somei todas as coletas e deu 43 litros por minuto. Logo, a vazão média, se eu dividir 43 por 36, eu tenho 1,19. Então, está jogando em média 1,19 litros por minuto por bico, por ponta. E aí, então, a vazão média, como eu falei para vocês, vamos repetir para ficar bem claro, é a soma individual de cada ponta dividido pelo número de pontas. E aí eu trouxe um exemplo mais didático, um exemplo mais teórico, para a gente poder identificar, a gente poder analisar como que essa vazão média ela impacta no resultado, impacta na qualidade de aplicação. Então vamos supor que eu nem estou usando o fluxinho, eu vou lá com uma provetinha, ou sem o fluxinho, e coletei na mão essa informação. E eu cheguei à informação de 1 litro por minuto na ponta número 1. Esse pulverizador tem apenas 3 pontas, tá? Aí fui lá, coletei a ponta número 2 e gerou também 1 litro por minuto. E eu coletei a ponta número 3, eu também tive 1 litro por minuto, ou seja, as 3 pontas estão jogando a mesma quantidade. Se eu somar isso aqui, eu tenho um total de litros por minuto de 3 litros. Se esse pulverizador tem um fluxômetro, por exemplo, ele vai me mostrar o total de litros por minuto na barra. E se esse total de litros por minuto for igual à quantidade que eu coletei, significa que esse pulverizador está regulado, ou seja, está batendo a taxa de aplicação. Esse é o primeiro insight que fica aqui já de vazão média. Se eu pegar esses 3 litros, que é o total de litros por minuto, e dividir ele por 3 pontas, eu tenho 1 litro por minuto. Ou seja, essa é a minha vazão média. Então, esse é o parâmetro que, se toda ponta estiver jogando essa quantidade, significa que ela está jogando de maneira uniforme, que ela está jogando, que eu não tenho oscilação de vazão. Se eu tenho uma ponta que está jogando mais ou menos que isso, significa que eu já tenho uma diferença de vazão. Então vamos pegar aqui, como é que a gente faz essa continha, né, para saber o erro. Quantos por cento de erro que eu tenho em relação à vazão média? É basicamente a vazão que você coletou, menos a vazão média, dividido pela vazão média, e você multiplica por 100. Isso vai te dar um resultado em erro. Se esse resultado der positivo, ele está jogando mais do que a média do pulverizador. Se esse resultado der negativo, ele está jogando menos do que a média do pulverizador. Vamos usar esse exemplo que a gente acabou de mostrar para vocês. Vazão coletada 1, vazão média 1 litro por minuto. E então eu tenho a seguinte conta: 1 menos 1 dividido por 1 vezes 100, eu tenho 0% de erro. Pode fazer aí, vocês vão chegar nesse resultado. E vamos supor que eu tenho um outro exemplo, né? Um outro pulverizador, é um produtor que tem 2 pulverizadores, ele tem 2 operadores, e cada operador, né, ele tem um cuidado diferente. Então, o primeiro ele é mais cuidadoso, acabou de limpar a máquina, e o segundo acabou de fazer uma aplicação, um produto difícil de mistura, certo? E aí eu tenho uma vazão coletada de 1,19 litros por minuto, e uma vazão média de 1 litro por minuto. Então, eu tenho aqui basicamente 1,19 menos 1 dividido por 1 vezes 100, ou seja, eu tenho 19% de erro. Essa é a ponta número 1. Então, a ponta número 1 estava medindo 1,19. A média que esse pulverizador estava jogando era 1 litro por minuto. Eu apliquei essa continha e eu cheguei a 19% de erro. O que isso aqui significa? Significa que eu estou jogando 19% mais produto e também 19% mais calda de produto nesse bico em relação às demais pontas, em relação à média que esse pulverizador está jogando. Então, se eu multiplicar esse valor pela quantidade que eu gastei em insumo, eu tenho exatamente a quantidade que eu joguei a mais que eu não precisaria estar jogando nessa ponta. Então, só reforçando aqui, a vazão média é a soma individual de cada ponta dividido pelo número de pontas.
Logo, eu tenho, nessa ponta número 1, eu tenho 0% de erro, quando eu aplico aquela conta, e na terceira eu também tenho 0% de erro, ou seja, eu não tenho erro nesse pulverizador. Já na situação, eu vou pegar uma outra situação, onde eu coletei a primeira proveta e eu cheguei a uma vazão de 1,5 litros por minuto. Aí fui lá, coletei a segunda vazão, cheguei a 1 litro por minuto. E coletei a terceira proveta, cheguei a meio litro por minuto. Se eu somar isso daqui, percebam que eu vou ter os mesmos 3 litros por minuto. E se esse pulverizador estiver regulado, vai bater a taxa, não vai faltar e nem sobrar produto. Só que, quando eu aplico aquela mesma continha que eu mostrei para vocês, vamos fazer aqui para vocês verem. Ó. A primeira ponta, 1,5 menos 1 dividido por 1 vezes 100, eu tenho 50% mais produto. Então, logo eu tenho aqui os seguintes resultados. Tenho 50% na ponta 1, ou seja, estou jogando 50% mais produto. De cada 1 litro, estou jogando 1,5 litro de produto. No bico do meio, eu estou jogando a mesma quantidade, exatamente o que a média está jogando. E no próximo bico, eu estou jogando 50% a menos. E aí eu te pergunto, não vai sobrar ou vai faltar água no tanque? Na verdade, eu acho que eu já até respondi. Né? Não vai sobrar e não vai faltar. A quantidade de água no tanque vai bater, os mesmos 3 litros por minuto. Só que eu estou jogando mais em uma ponta do que na outra. Ou seja, tem plantas que estão recebendo 50% mais volume, o que pode ocasionar uma fitotoxidez ou até resistência de pragas, doenças e plantas daninhas. E estou jogando meia dose em uma outra parte da minha lavoura. Então, estou jogando uma quantidade menor de produto. Logo, se não funcionar, né, muito provavelmente esse produto vai ter uma baixa performance por conta das condições da minha pulverização.